Conversamos então com a Mayara Gesser, que é nutricionista do SEMPS, e que vai destacar esse assunto, Mayara, principalmente agora na estação inverno. Então, como a gente estava conversando, a questão da alimentação no inverno é um pouquinho preocupante, porque as pessoas sentem mais necessidade de comer em virtude do frio. As comidas típicas de inverno já são um pouquinho mais calóricas, né? No inverno você busca mais massas, pizzas, comidas mais quentes e também mais calóricas. Isso é explicado pela questão metabólica, que o corpo, para se manter mais aquecido, ele sente necessidade de gastar mais energia para gerar calor. Em virtude disso, aumenta a necessidade de calorias que a pessoa tem ao longo do dia. Mas também é uma época de prestar bastante atenção, porque muitas pessoas se perdem nesse momento, né? Acabam comendo de forma descontrolada, e aí chega no início do verão, acabam ficando super preocupadas, porque aí começa a aparecer o corpo e a gordurinha extra acumulada do inverno também começa a aparecer, né? Então, por isso que a gente tem iniciado esse trabalho de grupo de reeducação alimentar nessa época, justamente para evitar todo esse estresse metabólico que o corpo acaba passando, né? Pela questão de efeito sanfona, engorda, emagrece, chega verão, emagrece, chega inverno, engorda. Então, o nosso objetivo é ensinar um pouquinho mais sobre alimentação, até falar de comidas que são naturais, que são mais interessantes estar usando no inverno, que também nos deixam aquecidos, né? Até porque, Davis, essa questão aí do inverno que a Mayara fala, e principalmente quando chega o verão, moramos num país tropical e aqui na região sul, especificamente, tem inverno e tem verão, não é o caso do Nordeste ou do Norte brasileiro, e consequentemente, quando começa a temperatura se elevar um pouquinho, aí procuram-se as academias para malhar o quanto antes e poder, a mulher, no caso, colocar o biquíni para o verão e o homem a sunga, enfim. Isso, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. E essa situação nos preocupa, principalmente a gente começa a chegar o inverno, né, as pessoas começam a fugir da academia, começam a fugir dos programas de atividade física, né, querem ficar em casa mais aquecidos, e aí isso acaba tendo essa redução, né, do gasto energético da pessoa, e com isso a pessoa começa a sentir mais fome, né, ela sente mais fome pela necessidade de aquecer o corpo, né, o metabolismo acelera, e elas acabam ingerindo mais calorias, diminuíram as atividades físicas, pararam de fazer, então isso já gera uma redução do metabolismo do corpo, né, que regula essa questão. E como a Mayara bem falou, a pessoa começa a aumentar os quilinhos, engordar, aumenta aquelas gordurinhas. Depois vem o tal famoso projeto verão, né, que a gente tanto desaconselha as pessoas, por isso que a gente tenta fazer esses grupos de reeducação para conscientizar as pessoas a não pararem as suas atividades no inverno, né? Talvez se readequarem, reprogramarem o seu dia para não fazer talvez uma atividade física num período tão frio. E mesmo se ela fizer, se tiver frio, as pessoas podem se agasalhar bem, né, para as atividades. Então tem sempre uma maneira de fazer a sua atividade física no inverno, bem agasalhada, né, bem protegida, buscar locais também protegidos, né. Então tudo vai como a pessoa quer pensar, ela precisa pensar em como fazer essa atividade física nessa situação, né, no frio intenso, né. Até no sábado eu estava passando pela Beira-Mar e vi um grupo, era 6 horas da manhã correndo, um grupo do pessoal dos bombeiros, e estava 9 graus a temperatura naquele momento, e eles estavam de bermuda e camiseta regata, e correndo. Eu fiquei pensando, né, isso é um pessoal, claro, é uma disciplina que eles têm, que precisam realmente se manter treinando, né, mas é uma questão, essa disciplina a gente precisa levar para a vida também. Ô Davis, como e quando estarão acontecendo esses grupos de reeducação alimentar aqui no município? Isso, esses grupos já iniciaram, na verdade a gente está aqui divulgando para que as pessoas busquem eles, né? Eles estão sendo realizados, é um programa que a gente elaborou de 5 encontros, né? Essa lógica do trabalho de grupos de reeducação alimentar é sempre bastante interessante, porque as pessoas acabam se encontrando com outras pessoas que têm as mesmas dificuldades no dia a dia, né? De saber quais são as escolhas alimentares mais saudáveis, né? Saber o que ela faz com a ansiedade que ela sente, né, em relação à alimentação. Então a gente trabalha essas temáticas em grupo e as pessoas conseguem identificar, não só em si, mas também em outras pessoas, essas mesmas dificuldades, né? E a partir dessa identidade a gente vai discutindo, né, melhores estratégias, né, traçando objetivos para essas pessoas, né?
Então tem essa questão. Maiara, desculpa te cortar, mas em relação a essa questão da alimentação agora no inverno, qual seria a alternativa, então, para as pessoas não engordarem muito, digamos assim? Então, primeiro, assim, algumas coisas a gente tem que ter cuidado, né? Porque a gente está falando para um grande número de pessoas e nem todos que estão ouvindo devem seguir as mesmas recomendações. Então, existem particularidades na alimentação da pessoa. O que é clássico agora de inverno, uma coisa que a gente orienta muito o pessoal a fazer, é cremes de legumes e sopas, que são feitas com verduras, legumes, você pode acrescentar a carne também, mas é uma ótima opção para se manter aquecido e você está ingerindo nutrientes de qualidade, né? Essas questões pontuais da alimentação, nós vamos trabalhar bastante nesse grupo, né? Então, o grupo a gente expõe os grupos alimentares, dentro desses grupos, quais as opções que são mais adequadas, quais que não são, né? Então, você citou a questão de uma das opções. Por exemplo, se você optar em fazer um fondue, você pode usar frutas que são, né, altamente nutritivas. E a parte do chocolate, você pode optar pelo meio amargo, que ele vai ter um valor nutricional mais interessante e menor quantidade de açúcar, o que acaba contribuindo para o melhor controle de calorias ingerida, né? Você não deixa de ter o prazer de comer, de saborear aquele momento, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que aprender a saborear a comida, porque isso faz parte, isso nos integra na sociedade. Então, vamos sair. Tá, vamos sair para comer, né? Primeira coisa que as pessoas pensam, o que a gente vai comer? Para onde a gente vai? Então, é uma coisa que integra e não tem como a gente fugir disso. E por mais calórica que, de repente, seja a preparação, eu acho que se a pessoa sentar, comer de forma devagar, saborear aquela comida, a comida já entra de forma diferente, né? Do que você simplesmente sentar, se empanturrar com aquilo ali por uma vontade excessiva, por uma ansiedade. Então, aquilo ali acaba prejudicando mais ainda do que você comer uma refeição um pouquinho mais calórica, mas comer de forma devagar e tal. Isso até ajuda a controlar a saciedade, né? Nesse grupo que a gente vai estar conversando, a gente vai colocar opções de receitas e tal, os alimentos que são mais adequados a gente tem na rotina alimentar, aqueles que devem ser como uma exceção, né? E além dessa questão alimentar, nós também vamos trabalhar aspectos relacionados à atividade física, porque o nosso trabalho se complementa, né? O trabalho de nutricionista, de educador físico, também, em muitos casos, a gente precisa da ajuda de um psicólogo, porque os aspectos emocionais influenciam muito na questão alimentar. Então, é muito importante se a gente consegue a participação do psicólogo. Mas a atividade física e a alimentação, de certo modo, já conseguem diminuir também um pouco a questão da ansiedade. É clássico, gente. Quem precisa perder peso, controlar o peso, tem problema de saúde, ou até mesmo quem quer só manter a sua saúde, precisa desse conjunto, tanto da alimentação quanto da atividade física. Se você quer diminuir o peso, começa a mudar a alimentação, tudo bem, ótimo, mas vai chegar uma hora que o teu corpo vai estabilizar e você não vai mais perder peso se não realizar atividade física. Porque é uma questão de matemática, né? Você ganha peso quando você come mais do que você gasta. Você diminui o peso quando você gasta mais do que o que você come, né? Não são todas as pessoas que são iguais. A gente nasce de pessoas diferentes, tem genéticas diferentes, faz coisas diferentes no dia a dia. Então, não tem como eu ficar me comparando à minha vizinha que come, não faz nada de atividade física, não engorda. Né? Então, não tenho como ficar me comparando. Eu tenho que imaginar a minha situação e trabalhar com a minha situação, sem ficar me comparando a outras pessoas. Né? Isso é importante. Isso também a gente trabalha no encontro onde a gente fala sobre os aspectos de emoção relacionada à alimentação e tal, ansiedade. Trabalhamos um pouco também em relação a isso. E também temos um encontro onde a gente conversa sobre aspectos comportamentais do dia a dia que vão facilitar esse nosso processo de mudança. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer que nos facilitam o dia a dia. Né? Então, eu vou citar um exemplo para vocês. Ontem era 9 horas da noite e estava fazendo gelo de couve com hortelã, com menta, para fazer o meu suquinho que eu adoro fazer, o suco verde lá com fruta, né? Que é uma coisa assim, ó, que a pessoa toma,
faz uma limpeza diária no organismo, é riquíssimo em nutrientes, então é importante tomar todos os dias, quem tem essa disposição de fazer, né? Então essa questão de fazer o gelo com a couve, com a menta, com a hortelã, que são as folhas verdes ali que eu uso, bater no liquidificador e fazer o gelo é uma coisa que facilita o meu dia a dia, porque quando eu for fazer o meu suco, é só eu pegar o gelo ali, misturar com a fruta que eu quero e pronto, meu suco está pronto. Do que eu ir lá colher as folhas ou ir no mercado comprar as folhas, lavar, tem todo um processo, né? Então tem coisas que a gente pode fazer que nos facilitam. Antes eu citei para você a questão da sopa e do creme de legumes. É uma coisa que você pode pegar uma panela grande, né, colocar todos os ingredientes ali, fazer, e você pode muito bem congelar. Em potes, em unidades pequenas e guardar no congelador. No momento que você quiser comer, você tem aquilo ali mais prático na hora. Então, são todos comportamentos que nos facilitam essa questão na mudança de hábitos, né? Nós decidimos fazer um grupo que tivesse 5 encontros, justamente porque a gente entende que tem pessoas que trabalham, né, que tem compromissos além da questão da saúde, então fazer um grupo um pouquinho mais curto, mas que aborde os principais assuntos relacionados a essa questão da mudança de hábito, né. É importante ressaltar que esse grupo ele não se destina somente a pessoas que estão acima do peso ou que têm algum problema de saúde, mas a todas as pessoas que desejam aprender uma forma saudável de viver, tanto relacionada à alimentação, quanto ao bem-estar emocional, quanto à atividade física, né? Então, já emendando esse assunto, os nossos grupos funcionam como? Inicialmente, nós estamos realizando um grupo no bairro da Praça, que aí é realizado lá no CEMPS, né, o Centro Municipal de Promoção à Saúde, que fica lá na Rua Coronel Galotti. E estamos realizando também no bairro de Areias. Como que a pessoa deve proceder para participar desse grupo? É um grupo aberto, então não exige encaminhamento médico, a pessoa pode ir lá por livre demanda se inscrever. Ela deve comparecer na unidade de saúde de Areias ou lá no CEMPS e realizar a inscrição para estar participando. No momento de realizar a inscrição, a pessoa recebe o cronograma com as datas que vamos ter os encontros, né? No bairro de Areias, inicialmente a gente está desenvolvendo esse grupo na parte da manhã e no CEMPS estamos desenvolvendo na parte da tarde. Os encontros começam na segunda-feira do dia 30, então na outra segunda, né? Na próxima segunda. Então a gente pede que as pessoas que tenham interesse se direcionem ao bairro de Areias, à unidade de saúde ou ao CEMPS e façam a sua inscrição, não deixem em cima da hora, né? Justamente para a gente ter noção da quantidade de pessoas que vão participar, para a gente se preparar com isso também, tá? É um grupo aberto, como eu falei, vai estar participando eu como nutricionista, o Davis como educador físico, professor de educação física, e a nossa fisioterapeuta também, a Juliana, né? Todos nós somos partes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, são profissionais que trabalham buscando a promoção e prevenção à saúde, né? Esse grupo multiprofissional é super interessante porque a gente consegue cada um contribuir com a sua qualidade profissional em busca da melhora da saúde da pessoa, né? Há limite de participantes, não? No momento, a gente tem que fazer uma questão de limite pelo nosso espaço de trabalho, né? Então, nós temos um limite de 15 participantes. E também pela questão do próprio desenvolvimento do grupo, porque a gente precisa dar uma atenção para cada paciente e quando o número é muito grande de pessoas, não há essa possibilidade. Então, se julgou que 15 pessoas seria um número adequado para estar iniciando o trabalho. Então, quanto antes as pessoas fizerem a inscrição, estarão garantindo a vaga. Com certeza. E também gostaríamos de ressaltar a importância do comprometimento, da responsabilidade da pessoa em estar se inscrevendo e participando desse grupo. Eu vou dizer que, às vezes, o trabalho de nutricionista é um pouquinho difícil, né? Vocês devem ter amigos, terem conhecidos que começam muitas vezes determinados tratamentos e não levam adiante, não seguem, né? Então, é importante, o que a gente vê como mais importante? É a pessoa se colocar como responsável pelo seu processo de mudança.
Nós, enquanto profissionais, estamos ali para colaborar, para ajudar, para dar instruções, para, de repente, julgar a melhor maneira da pessoa fazer aquilo ali. Mas se não partir dela a necessidade de mudança, a disposição em fazer, a prioridade em fazer um processo de reeducação alimentar, não vai ser o profissional que vai fazer milagre. Então, essa época de inverno, as pessoas costumam sumir um pouquinho, né? Quando vem o verão, começa a botar roupa curta, aparecer a barriguinha e tal, aí elas retomam. Então, eu gostaria de pedir que as pessoas que têm vontade, que realmente estão dispostas, se sentem em condições de mudança, que se inscrevam nesse grupo e que levem isso como um comprometimento e uma iniciativa para uma mudança de hábito, para uma vida mais saudável. Davis, nosso tempo já está escasso, mas assim como a Mayara destacou a questão da alimentação, falar um pouquinho agora sobre a questão da atividade física no inverno. Tem que ser o mesmo ritmo do verão? Como que se trabalha com isso? Olha, a atividade física no inverno, ela, digamos assim, ela destoa realmente mais nas características de como a pessoa vai se preparar para essa atividade física, né? E também das condições de cada pessoa. A gente sabe que é um período propício ao quê? Desenvolvimento de problemas respiratórios, né, das gripes, né? As pessoas ficam com o organismo mais frágil por causa realmente do frio. Então esse é um medo das pessoas. Muitas pessoas vêm me questionar, eu vou esquentar meu corpo para depois sair na rua e vou esfriá-lo, né? Vai estar frio, eu vou ficar mais suscetível a uma gripe, né? Um resfriado. E como eu falei, basta a pessoa sempre estar bem agasalhada, ela levar o seu agasalho, estar bem preparada, se hidratar, né? Então o que muda, claro, a temperatura sendo fria vai fazer com que o nosso metabolismo se acelere, o nosso corpo vai estar mais acelerado. Então, por exemplo, claro que a intensidade dos treinamentos, quando a pessoa treina no frio, o metabolismo mais acelerado, ela tende a elevar mais o batimento cardíaco, né? A musculatura contrai um pouco mais. Então, é claro que a pessoa tem uma pequena modificação, às vezes, na intensidade, no ritmo do seu treinamento. Mas isso o corpo mesmo vai se ajustando, né? São modificações pequenas que vão acontecendo no próprio organismo. Então vai de cada pessoa, mas eu creio que a maior dificuldade das pessoas é em compreenderem essa questão do frio, né, da atividade no frio e como o corpo vai reagir, né, a possibilidade de ficarem doentes, que é a preocupação que todo mundo tem, né. E aí prefere ficar em casa, né, se reservando no quentinho, dizendo que tem medo que vai ter o resfriado, que vai ficar doente. E é uma preocupação séria, as pessoas devem ter realmente, mas se agasalhando bem, tendo uma boa alimentação é fundamental, né? Então as pessoas tendem a ingerir esses alimentos muito calóricos e às vezes não são os alimentos mais nutritivos, né? Por exemplo, as pessoas geralmente no inverno não consomem frutas, né? Elas deixam de consumir as frutas porque, claro, é um alimento que não é um alimento quentinho, né, que a pessoa gosta de consumir. Então, eu acredito que a atividade física no inverno tem essa questão mais da adequação, né, da roupa, do agasalho, dos horários, do local, né. O ideal é as pessoas também se adequarem aos horários, tentarem fazer de forma diurna, se possível, né, atividade enquanto estiver na temperatura do dia, que à noite cai bastante a temperatura, né, então isso também ajuda. Mas a pessoa tendo, por exemplo, o pessoal que faz nas academias, né, as academias geralmente são espaços adequados nesse período para as práticas, né, são ambientes fechados, né, tendo uma boa ventilação, é sempre bom ter uma boa ventilação também nesses locais para auxiliar, né, as aglomerações facilitam as pessoas a pegar essas doenças respiratórias, né, mas mantendo sempre uma boa ventilação dos locais, isso minimiza bastante. Ok, então. Davis, obrigado pela participação. Davis Freiner, ele que é professor de Educação Física, faz parte do NASF e também aqui do SEMPS em Tijucas. Eu gostaria de agradecer a todos e convidá-los aos nossos grupos de educação alimentar, né? Então sejam todos bem-vindos. Eles já acontecem já de muito tempo, não é a primeira vez que está acontecendo, não é uma novidade, mas agora para o inverno a gente gosta de convidá-los, né, frisar essa questão. Nutricionista Mayara Gesser, obrigado pela sua participação aqui no Jornalismo da Vale. Obrigada também pela oportunidade de estar divulgando nosso trabalho. E eu vou emendar rapidinho uma coisa na questão da atividade física do Davis. Eu acho que o importante é a gente não pensar muito.
Coloca a roupa, coloca o tênis e sai. Que se pensar no frio, aí não vai, sai né? de casa nunca. Só Tem que pensar quando sair voltar, e fazer. Até porque depois de 5 minutinhos que você está fazendo atividade, você já está quente e aí quando viu já foi. O melhor é não pensar muito. Tá certo, é Bem verdade. lembrado. Obrigado pela participação mais uma vez.